Salmo didático de Etan, israelita. Verso 1. Cantarei para sempre as tuas misericórdias, ó Senhor. Os meus lábios proclamarão a todas as gerações a tua fidelidade. Pois disse eu, a benignidade está fundada para sempre. A tua fidelidade, tu a confirmarás nos céus, dizendo: fiz aliança com o meu escolhido e jurei a Davi, meu servo. Para sempre estabelecerei a tua posteridade e firmarei o teu trono de geração em geração. Celebram os céus as tuas maravilhas, ó Senhor, e na assembleia dos santos a tua fidelidade. Pois quem nos céus é comparável ao Senhor? Entre os seres celestiais, quem é semelhante ao Senhor? Deus é sobremodo tremendo na assembleia dos santos, e temível sobre todos os que o rodeiam. Irmãos, curvem suas cabeças, vamos orar. Santo Deus, Deus grandioso, Deus santo, triplamente santo, ó Deus de misericórdias, ó Deus fiel, nós chegamos até a Ti, Pai, com corações, Pai, humildes, reconhecendo a nossa miserabilidade e clamando ao Senhor, Senhor Jesus, que o Senhor agora nos ajude nesse momento, para que prestemos ao Senhor um culto, Pai, um culto de forma que lhe é devida, não de forma como é possível, mas o culto como o Senhor ordenou, Pai. Nos ajude nesse momento, pois quem entre os poderosos é comparável ao Senhor, Pai? Ninguém se compara ao Senhor, ninguém é semelhante ao Senhor. O Senhor é tremendo, Pai, na Assembleia dos Santos. Nos ajude a ter uma reverência, Pai, nesse momento. Nos coloque temor, tire de nós a distração, nos livra de ser apáticos nesse momento, nécios. Senhor Jesus, nos livra agora, Pai, de prestar irreverência ao Senhor, pois estamos diante do Deus Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, Pai. O único Deus, Pai, que é digno de toda adoração, de todo louvor e de toda glória. Nos ajude, Pai, para que esse culto suba as suas narinas como um aroma suave ao Senhor. Seja conosco, nos capacite nesse momento. Nos ajude em nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém. Irmãos, vamos à leitura da Lei de Deus, Êxodo capítulo 20, verso 1 ao 17. Toda a igreja leu em voz alta. Deus, todas essas palavras: eu sou o Senhor, teu Deus, tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não os enganarás, nem os enganarás culto. Eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Amarás o nome do Senhor, teu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás, e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor, teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem coisa que esteja das suas portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou.
isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra o teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não escutarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Irmãos, esse é o momento que a igreja, durante um minuto, irá confessar a Deus os seus pecados cometidos durante a semana que passou, buscar a Deus arrependimento genuíno. Então a igreja tem um minuto para orar em silêncio, logo após eu vou estar orando pela congregação. Mas Santo Deus, Pai, Deus Santo, aqui está a tua igreja, Pai, confessando seus pecados, buscando verdadeiramente um verdadeiro arrependimento. Ó Deus, a verdadeira conversão não consiste em a gente, nós nunca pecarmos, pois somos pecadores, pecado está sendo diante de nós, e nós somos transgressores da sua lei. Mas a verdadeira conversão, Senhor Jesus, consiste em gostar de parar de pecar. Ó Deus, se tem alguém entre nós que ainda gosta de pecar, converta esse coração, pois ainda não houve conversão. Deus, nos ajude a odiar o pecado como o Senhor odeia. Nos ajude a ter nojo do pecado como o Senhor detesta o pecado. Produz em nós uma verdadeira novidade de vida, Deus. Pessoas santas, pessoas piedosas, pois sem santidade ninguém verá o Senhor. Nos ajude, Deus, a não parecer com o mundo, a não se conformar com o mundo. Nos livra de nós os nossos pecados de estimação. Inclina o nosso coração, Pai, a buscar as coisas do alto, a buscar uma vida que seja parecido com Cristo, Senhor Jesus. Nos ajude a odiar o pecado. Ó Deus, não deixa nós cairmos em pecados repetitivos. Ó Deus, nos ajude que o pecado venha a ser um acidente, Pai, não um querer em nossa vida. Ó Deus, se preciso for, discipline a tua igreja, para que possamos aprender, Pai, discipline nós, pois o Senhor só disciplina a quem o Senhor ama. Nos discipline, nos ajude a ser santos, nos ajude a ser piedosos, nos ajude a ser cristão de verdade, nos ajude a professar a nossa fé, a profissão de fé que a gente faz interna, nos ajude a professar ela de forma externa, que as pessoas possam ver Cristo em nós, mesmo antes de a gente abrir as nossas bocas. Nos ajude nesse momento. Produz em nós uma igreja santa. Seja conosco, Pai, em nome do teu Filho Jesus Cristo, que eu oro. Amém. Irmãos, vamos ao primeiro cântico, Salmo 67. Viemos cantar a palavra de Deus. Esse salmo vai falar sobre as nações, render graças ao Senhor. Cantemos sobre a igreja. Senhor.
nos abençoando, fazemos do seu rosto em nós resplandecer, a fim de que na terra se saiba o teu caminho. Em todas as nações, a tua salvação. Os homens louvem a ti, os povos todos, alegres os povos com justiça, todas as nações, a terra teu Senhor. Os todos louvem a ti, os povos todos, alegrem-se em seus frutos, e Deus, o nosso Deus, teu povo abençoa, ó se nos abençoa, e todos os confins da terra o temerão. Amém. Os irmãos podem se assentar. Vamos à leitura do Antigo Testamento. Nós não repetimos o capítulo, é porque nós estamos de forma cronológica e hoje caiu neles no 20. Só que hoje nós vamos fazer a leitura de todo o capítulo, desde o 20. Vamos à leitura. Então falou Deus todas essas palavras: Eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, dos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia de sábado, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das tuas portas para dentro. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Todo o povo presenciou os trovões e os relâmpagos e o clangor da trombeta e o monte fumegante. E o povo, observando, se estremeceu e ficou de longe. Disseram a Moisés: Fala-nos tu, e te ouviremos, porém não fale Deus conosco, para que não morramos. Respondeu Moisés ao povo: Não temais, Deus veio para vos provar e para que o seu temor esteja diante de vós, a fim de que não pequeis. O povo estava longe, em pé. Moisés, porém, se chegou à nuvem escura onde Deus estava. Então disse o Senhor a Moisés: Assim dirás aos filhos de Israel: Viste que dos céus eu vos falei. Verso 23. Não fareis deuses de prata ao lado de mim, nem deuses de ouro. Farei para vós outros. Um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não farás de pedras lavradas,
pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profano-lo-ás. Nem subirás por degrau ao meu altar, para que a tua nudez não seja ali expostas. Irmão, esse é o momento que vamos orar pelas autoridades constituídas por Deus em nosso país e também pelos projetos da Igreja Batista Reformada de Santa Luzia. Eu vou estar fazendo oração e os irmãos em silêncio, com muita reverência e temor, ore a Deus em silêncio. Santíssimo Deus, Pai, Criador, Determinador, que governa todas as coisas, nós clamamos, ó Deus, pela nossa nação, as autoridades constituídas por Deus em nosso país, começando ali pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, também pelo STF, ó Deus, pelos três poderes, administrativo, judiciário, legislativo, ó Deus, os governadores, os senadores, os deputados estaduais e federais, todos eles, Pai, os prefeitos da cidade, os vereadores dos bairros, todos eles, Pai, que fazem parte do governo, Pai, da parte política, que estão na direção da parte governamental de nossa nação. Nós clamamos para que o Senhor, Pai, varra a corrupção de nosso país e para que o Senhor levante homens sinceros, homens honestos, ó Deus, e combate essa corrupção, e homens que queiram exercer a justiça, Pai, as leis de forma honesta e justa. Ó Deus, e que o Senhor converta esses homens, que o Senhor traga juízo para esses homens, Pai, que conduzem de forma corrupta, Pai, as leis, Senhor Jesus, que esses homens venham a receber o seu juízo, que eles possam se arrepender para que o corpo volte ao pó e pelo menos a alma seja salva. Ó Deus, nós oramos também pelas autoridades eclesiásticas, Pai, os ministros piedosos, Pai, que estão nas suas igrejas, muitas das vezes distante, Senhor Jesus, é distante a ponto de não receber nenhuma ajuda de outros irmãos, mas eles não estão esquecidos por Deus. Cuide desses pastores, Pai, desses pastores que fazem parte de igrejas que estão sendo perseguidas, Pai. Pai, esses cristãos na Nigéria, esses cristãos na África, ó Deus, cuide desses pastores, Pai, continue sustentando eles, Pai. Continue derramando graça, Senhor Jesus, enviando a provisão ali, cuide de suas famílias, dos seus filhos, cuide dos membros dessas igrejas que perseguem, envia ali teu consolo, a tua esperança. Ó Deus, nós oramos pelos pastores da Comunhão Batista Reformada do Sudeste, os pastores da Igreja Batista Reformada Emanuel, o pastor Tiago, Pai, o pastor de nossa igreja local, Igreja Batista Reformada de Santa Luzia. Ó Deus, derrama graça sobre esses pastores, que eles possam cada vez mais ser inclinados ao ensino, Senhor Jesus, a ensinar primeiramente em seus lares, a seu exemplo em seus lares. Ó Deus, ajude esses pastores a crescer em piedade e santidade, Senhor Jesus, em vida dedicada ao Senhor. Ó Deus, cuide também, oramos também pela autoridade medicinal, as autoridades médicas, os clínicos, os psicólogos, os farmacêuticos, Pai, os enfermeiros, derrama ali a tua saúde, envia a tua saúde, o teu vigor, renova as suas forças para que eles possam estar sempre fortes, Senhor, para cuidar dos nossos. Cuide desses homens, dessas mulheres. Também oramos pela segurança pública de nosso país, Pai, de nossa nação, aqueles que combatem o crime, Pai, que estão na frente, combatendo, enfrentando balas, enfrentando o mal. Ó Deus, os policiais penais, militares, os federais, ó Senhor, os guarda civil municipal, todos esses que cuidam de nossa nação, Pai. Continue enviando ali tua graça, Senhor Jesus, a tua proteção, para que eles possam chegar em seus lares guardados e protegidos pelo Senhor, Pai. Cuide desses homens e dessas mulheres, envie a tua força para esses homens e essas mulheres, Pai. Oramos pela Igreja Batista Reformada de Santa Luzia, Senhor Jesus, pelos maridos, as esposas, os viúvos, Pai, os adolescentes, aqueles que estão se preparando para o matrimônio, Senhor Jesus, as crianças. Ó Deus, continue crescendo, derramando graça sobre essa igreja, Pai, continue sustentando, é o Senhor que inicia a obra, é o Senhor que termina, continue derramando, Senhor Jesus, o teu poder sobre essa igreja, Pai. Eu oro também pelos projetos da igreja, a escolha de um futuro ministro, Pai, vai ficar de forma fixa, Senhor Jesus, ajude esse ministro a ser um exemplo, Pai, a ser irrepreensível, modesto, hospitaleiro, Senhor Jesus, apto para ensinar, que ele não seja nécio, que ele saiba governar bem a sua própria casa, que ele tenha um coração verdadeiro de pastor, os diáconos também com um coração servil, ajude a tua igreja a escolher esses homens, Pai. Ó Deus, o CNPJ que estamos, Senhor Jesus, lutando para conseguir, Senhor Jesus, cuide dos órgãos responsáveis por esse papel, Pai, para que possamos estar de conformidade com a lei dos homens, derrama graça e capacitação sobre os homens que estão
na abertura desse CNPJ, Pai. Nos dê esses documentos, nos ajude, Pai. Abre as portas para que possamos ter esse CNPJ, esses documentos em mãos, Pai. Em nome do Teu Filho Jesus Cristo que nós oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, aqui você pode ficar de pé. Vamos cantar o Salmo 16. Vamos cantar a palavra de Deus. Toda a igreja, num só coro, cantamos ao Senhor. Esse salmo se trata do Santo de Deus. Ó Deus, pois em Ti eu me abrigo, minha alma diz que Tu és meu Senhor. Além de Ti, outro os Teus santos está meu prazer. Há muitas punições, penalidades mil, pra quem por Deus trocar o Senhor. Jamais darei sacrifício a tais deuses, a quem meus lábios não pronunciarão. És minha taça, Senhor, minha herança, a minha sorte, o ânimo Tu és. Eu as divisas em áreas amenas, minha herança é formosa e sem par. Bendigo meu Senhor, que a mim conselhos traz, e à noite o coração vem me ensinar. Senhor, sempre a minha presença, Ele à direita, abalado não sou. Meu coração bem alegre exulta, meu corpo a salvo repouso terá. Minha alma não deixarás o abismo, nem o Teu santo provar corrupção. Tu me farás saber por onde devo andar, se o caminho da vida chegar a pleno gozo na Tua presença, na Tua destra as delícias sem fim. Amém. Irmãos, chegou o momento agora de louvarmos a Deus com os nossos recursos, de contribuir para o reino de Deus. Lembrando que a gente, quando contribui para o reino de Deus, é um ato de adoração a Deus. Então esse é o momento de contribuição. Os irmãos fiquem à vontade em contribuir. Fiquem livres. Foi o mais rápido possível.
Bom dia, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no livro do profeta Malaquias. Profeta Malaquias, a partir do capítulo 1, do verso 6 ao verso 14. Malaquias, capítulo 1, versos 6 ao 14. Antes de fazermos a leitura do texto, nós vamos fazer uma oração. Pedir a Deus que haja com graça, conosco nessa manhã. E vamos fazer uma breve introdução sobre o livro, para entendermos o contexto a qual esses versículos estão inseridos. Senhor, nós te louvamos e bendizemos o teu santo nome, porque o Senhor é o nosso Deus, um Deus pessoal, um Deus que se relaciona conosco, um Deus que nos ouve, um Deus que habita em nós por intermédio do seu Santo Espírito, um Deus que se faz presente nesse lugar. E nós te pedimos, ó Pai, que neste momento solene, onde a palavra do Senhor será lida e explicada, que o Senhor age com misericórdia, que o Senhor tenha compaixão de nós, que o Senhor me use, ó Deus, para anunciar as verdades aqui com temor ao Senhor e que o Senhor me livre, Deus, de desviar ou exceder, dizer aquilo que o texto não diz, ou omitir alguma informação do texto. E que os nossos corações, Senhor, estejam preparados para ouvir a Tua palavra. Que seja, Pai, essa palavra refletida em nós e que ela venha produzir em nós arrependimento, amor ao Senhor e reverência ao Senhor, porque nós nos alegramos em dizer que o Senhor corrige os filhos a quem o Senhor ama. E às vezes quando a correção vem, nós ficamos tristes, chateados, ofendidos. Nos livre disso dessa manhã, Senhor. Que nós venhamos entender o real motivo que nós nos reunimos como corpo, como homens e mulheres que foram salvos e são cheios do seu Santo Espírito, que nós venhamos entender a seriedade do que nós estamos fazendo aqui, o quanto isso é sério e o quanto há necessidade de sermos reverentes diante da sua glória e diante da sua majestade. É o que nós te pedimos, Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós essa manhã. Louvado seja Deus. Meus irmãos, para os que estiveram aqui na EBD, agora nós vamos dar um salto histórico e nós vamos para o pós-exílio. E como bem disse o irmão Túlio, Deus sempre levanta um profeta quando a coisa está feia, quando tem um problema, quando o povo está desobediente, quando o povo está pecando, infringindo as leis desse Deus. E é por isso aqui que Deus levanta o profeta Malaquias, para clamar contra um povo que havia abandonado quase por completo a verdadeira adoração, os ritos exigidos pelo próprio Deus lá na antiga aliança. E aqui nesse tempo, o cativeiro babilônico já tinha se passado. Então, ele estava apenas com uma memória amarga aqui nos antepassados israelitas. E grandes reformas aconteceram nesse pós-exílio, por meio de Zorobabel, nessas voltas, essas levas que voltaram para Jerusalém, por meio de Zorobabel, por meio de Neemias, por meio de Esdras, mas parece que o povo novamente cai no esquecimento. As cerimônias religiosas ainda eram mantidas, mas sem sinceridade, sem reverência, sem se atentar aos detalhes que o próprio Deus havia exigido para a sua própria adoração. Israel então mais uma vez se afoga nessa sonolência, nessa apatia espiritual, E tanto o povo quanto os sacerdotes estão imersos nessa apatia, estão insensíveis quanto ao culto, estão insensíveis quanto aos sacrifícios, quanto à observância dessas leis morais, dessas leis cerimoniais,
Porque apesar de Deus ter restaurado esse povo aqui, ter retirado esse povo do cativeiro, ter reconstruído o templo lá no ano 516, né? O sistema de culto ter sido restaurado de maneira digna por Esdras, né? Os grandes e fortes muros de Jerusalém terem sido reconstruídos sob a liderança de Neemias, o estado espiritual dos judeus nesse período ainda se mantém deplorável. Os sacerdotes começam a deixar de cumprir suas funções com zelo, com temor e reverência ao Senhor. O povo não quer mais dar o dízimo. Eles não estavam preocupados em fazer o culto acontecer. Parece que Israel flerta muito com isso e não entende que o povo é responsável pelo culto. Em outras palavras, Israel então começa a navegar por águas escuras e pecaminosas, né? E o profeta Malaquias, ele faz grandes denúncias contra essas práticas. Ele mostra que o povo começou a questionar Deus. No verso 2 do capítulo 1, né? Eles começam a questionar a grandeza, a honra do próprio Deus. No verso 14 do capítulo 1, no verso 2 do capítulo 2. Eles começam a questionar a justiça, o caráter do próprio Deus. E eles começam então a ter uma visão deturpada de quem Deus é, né? E essa visão deturpada de quem Deus é, por consequência, esse povo então começa a ter uma atitude arrogante, irreverente, né? E eles começam então a voltar com as práticas antigas, né? Um enfado, uma afronta, insultando Deus Trino, né? Os dízimos, como eu disse, não eram o mais ofertado de todo o coração. As ofertas eram compostas agora por animais doentes, animais que não tinham mais valor, e o resultado disso foi o crescimento da depravação do povo. Eles voltam a se casar com mulheres pagãs, voltam a práticas de feitiçaria e o culto idólatra, mentiras, fraude, opressão dos mais necessitados, todos aqueles problemas já conhecidos, né? Então Deus levanta um profeta para clamar contra esse povo, para mais uma vez chamar o povo à advertência, a clamar contra essa frieza espiritual, contra esse culto falacioso, onde tinha ritual, mas não havia sinceridade, onde tinha ritual, mas não havia observância da lei. Eles queriam adorar Deus do jeito que eles achavam certo, né? E Deus, como consequência, diz que Ele transformaria as bênçãos do povo em maldição, que Deus iria humilhar esses sacerdotes, e o Senhor dos Exércitos seria a própria testemunha por esses pecados do povo, né? Mas fato é que dentro desse livro riquíssimo que é Malaquias, né, eu gostaria de me ater amanhã ao capítulo 1, mais precisamente aos versos 6 ao 14, né, e tratar de um assunto de extrema importância para nós, que é a reverência no culto público. E eu acredito que nós, quanto igreja, temos muito o que aprender às luzes desse texto, tá? Nesses versos aqui, os irmãos vão observar que o profeta ele vai falar sobre uma profanação que é abominável ao próprio Deus, que é profanar o culto a Ele, que é profanar a adoração, né? O objetivo do homem, o fim principal do homem, nós lemos na primeira pergunta do nosso catecismo, é glorificar a Deus e gozá-lo, né, para todo sempre. Mas se o culto é deturpado, o objeto da adoração é ultrajado, deturpado, vamos dizer, ofendido, que é o próprio Deus, né? E quando nós ofendemos a glória desse Deus, meus irmãos, nós colhemos a ira. Essa é uma verdade que está presente nesse texto. Com isso em mente, vamos ler a partir do verso 6. Diz assim: o filho honra ao pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos a vós outros, ó sacerdotes que desprezais o meu nome. Vós dizeis: em que desprezamos nós o teu nome? Ofereceis sobre o meu altar pão imundo, e ainda perguntais em que te havemos profanado? Nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Quando trazeis animal cego para os sacrifícios, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador, acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará ele a vossa pessoa? Diz o Senhor dos Exércitos.
Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Mas desde o nascente do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazido ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós o profanais quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isso é a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis oferta. Aceitaria isso da vossa mão, diz o Senhor? Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou o grande rei, diz o Senhor dos Exércitos. O meu nome é terrível entre as nações. Meus irmãos, vocês vão de perceber que esse texto aqui, ele retrata de acusações de Deus para com o povo. Deus está acusando o povo, Deus está acusando aqui os sacerdotes, né? E Deus vai fazer diversas acusações do verso 6 até o verso 14. E dentre esses capítulos, esses versículos, o versículo 11 é uma promessa de Deus maravilhosa. Mas nós vamos começar primeiro pelas acusações, né? E no verso 6 ele já começa: o filho honra seu pai e o servo ao seu senhor. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? E se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Aqui é uma analogia que tem como base o relacionamento entre o pai e o filho, né? Todo filho honra seu pai, ou pelo menos deveria honrar, né? Todo filho tem o pai como uma figura de autoridade. Da mesma forma, o servo tem o seu senhor como uma figura de autoridade. Ele obedece ao seu senhor, né? E Deus se apresenta aqui aquele que abarca essas duas figuras, de pai e de senhor. E o questionamento e o argumento aqui é: eu sou o Senhor de vocês. Sou eu que tirei vocês da terra do Egito. Sou eu que escolhi vocês para serem o meu povo. Sou eu que faço aliança com vocês. Sou eu o sustento de vocês. Sou eu que dei vocês o templo, prosperidade, as colheitas. Sou eu quem abençoo. Quando vocês oram a mim. Vocês chamam a mim de pai. E agora vocês não me dão honra? Vocês obedecem os pais biológicos de vocês, os senhores políticos de vocês, mas a mim não. Se eu sou o pai, onde está a minha honra? Se eu sou o Senhor, onde está o respeito para comigo? Diz o Senhor dos Exércitos. E é interessante que essa identificação, essa assinatura de Deus aqui, se aparece por várias vezes em todos os versículos praticamente, né? Eu sou o Senhor dos Exércitos. E Deus se apresenta assim para mostrar que ser Senhor dos Exércitos significa ser Senhor dos céus, dos anjos, ser Senhor dos exércitos celestiais, ser o Senhor da terra, dos reis, dos políticos, dos povos. Ou seja, eu sou o grande eu sou Yahvé. É diante dessa onipotência, é diante dessa majestade, desse senhorio, que os israelitas estão irreverentes. É a esse Senhor dos Exércitos que eles estão prestando um culto defeituoso, um culto desprezível. E esse povo aqui, os sacerdotes, eles estão tão anestesiados pelo pecado, que eles conseguem olhar para Deus e responder no verso 6. Em que, Senhor, nós estamos desprezando o seu nome? É uma resposta um tanto quanto irônica, para nós não dizermos cínica. Será mesmo que esses sacerdotes estão bobos com o que está acontecendo? Será mesmo que eles não se lembram mais das leis cerimoniais? Será mesmo que eles não se lembram como se deve se comportar no templo? Como deve ser feito os sacrifícios? A qualidade dos holocaustos? Quais ofertas deveriam ser entregues? Será que eles não sabiam mais o que Deus abominava e o que Deus agradava? Será que eles se esqueceram de 10, 20 anos atrás, quando houve um evento, e talvez um dos mais belos das Escrituras, quando Esdras reúne o povo e lê a lei para o povo? Aconteceu há pouco tempo. Esdras relembra os pactos, as alianças de Deus com o povo, as bênçãos e as maldições caso quebrem o pacto do Sinai.
as exigências do próprio Deus para o culto, o caráter do próprio Deus, quem Deus é, o motivo pelo cativeiro, a promessa de restauração. E o povo no final da leitura, eles fazem um compromisso, eles choram e se comprometem a cumprir a lei. Para agora, eles virarem de forma cínica para o Senhor e dizer: mas Senhor, em que nós estamos desprezando o teu nome? Faz tudo errado, distorce toda a lei, faz de qualquer forma. E agora, além de prevaricarem, profanarem e desonrarem o culto, agora estão agindo de forma dissimulada. Eu? Tenho certeza que sou eu? Então, a partir do verso 7, Deus agora responde de forma contundente e mostra para esses homens e dá a eles a razão, mostrando como eles estão profanando o culto e desonrando o Senhor. Olha o verso 7. Ofereceis sobre o meu altar pão imundo e ainda perguntais: em que te havemos profanado? Nisso que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. A primeira acusação aqui nos parece ter relação com o pão da propiciação, né? E aqui os pães da propiciação, ou os pães da presença, né? Eles ficavam numa mesa, em cima de uma mesa, no lugar santo do tabernáculo, né? Posteriormente também no templo. E nessa mesa os sacerdotes deveriam colocar de forma semanal, né? 12 pães de forma em sequência na mesa, substituindo os pães da semana anterior, né? E esses pães aqui, eles representavam as 12 tribos de Israel, né? Eles simbolizavam para o povo que eles estavam constantemente diante do próprio Deus, uma vez que a próxima sala era o Santo dos Santos, onde estava a arca da aliança, não é verdade? Esses pães também mostravam para o povo que quem era o sustento deles era o próprio Deus, que quem alimentava, guiava, protegia era o próprio Deus. Lá em Êxodo 25:30, a própria lei já ordenava: e sobre a mesa porás o pão da propiciação perante a minha face continuamente. E assim, esse elemento do culto ensinava que a vida e a provisão dependiam de Deus. E de forma tipológica, né, também apontavam para Cristo, que no Novo Testamento, na Nova Aliança, se declara ser o perfeito pão, o pão da vida, o pão que sustenta e dá a vida para o seu povo, não é verdade? E o problema aqui é que os sacerdotes ignoravam tudo isso. Eles estavam deixando talvez o pão ficar velho, contaminado, impuro, imundo sobre a mesa. Talvez, não sei, né? Mas é um pensamento possível que eles não estavam substituindo esse pão ou tratando esse pão com descaso. Mas fato é que aqui há uma clara demonstração de desleixo, de irreverência dos sacerdotes diante de um rito cerimonial exigido pelo próprio Deus. Olha como é perigoso fazer as coisas de Deus no automático. Acostumar a fazer as coisas. Se acostumar a vir à igreja. Se acostumar a ficar insensível quanto às práticas do culto. Orar no automático. Cantar de forma mecânica. Agir assim é cair em reprovação diante do Senhor. Fazer de qualquer forma, deixar de observar as leis desse Deus, a maneira pela qual Ele exige, é cair e agir com desprezo para com o Senhor dos Exércitos. Olha o final do verso 7. Nisto que pensais, a mesa do Senhor é desprezível. Verso 8. Quando trazeis animal cego para sacrificardes, não é isso mal? E quando trazeis o coxo ou o enfermo, não é isso mal? Ora, apresenta-o ao teu governador. Acaso terá ele agrado em ti e te será favorável? Diz o Senhor dos Exércitos. Aqui no sistema sacrificial estabelecido lá em Levítico, as ofertas, os holocaustos, elas tinham como propósito a expiação, não é verdade? Perdão de pecados. E aí assim a restauração da comunhão entre o povo e Deus, né? Embora em alguns momentos também eles se apresentam como uma expressão de gratidão a Deus por o feito, uma consagração, uma adoração a Deus. Mas fato é que o holocausto ele deveria ser totalmente queimado no altar, simbolizando essa entrega completa, plena, genuína, né? Enquanto outras ofertas, como a oferta pelo pecado, a oferta pela culpa, iriam tratar especificamente dessa purificação da culpa diante do Senhor.
Esse era o significado das ofertas, né? E para isso, era necessário animais puros. Era exigido animais saudáveis, animais sem defeito. Porque o sacrifício tinha de ser digno, proporcional àquele que recebe o sacrifício, né? Por isso em Levítico 22, 21 diz: o ofereçais sem defeito para que seja aceito. O animal sacrificado aqui, ele funcionava como um substituto simbólico, carregando a penalidade, a culpa, né, do pecado ali do ofertante. E nós vemos também que de forma profética, tipológica, ele aponta também para o próprio Cristo. Ele anuncia o perfeito sacrifício, que na nova aliança, no Novo Testamento, se culmina, se realiza de forma definitiva na entrega do próprio Cristo como sendo o Cordeiro perfeito, o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito, o Cordeiro que foi rasgado no madeiro. Mas mais uma vez, ao invés de seguirem à risca as ordens de Deus, o povo agora resolveu levar animais cegos, aleijados, doentes. Sabe o que é interessante? Talvez a volta do exílio foi uma volta muito dura. Eles chegaram e pegaram a cidade destruída, opressão do povo persa. Então não foi fácil. E talvez eles tinham pegado essa dificuldade como uma muleta para falar: mas nós não temos, é o que a gente tem, né? O que dá, ó Senhor, é o que dá. Olha, o mesmo erro cometido em Joel. Achar que as circunstâncias justificam a desobediência, né? E eles então pegavam animais que eram a sobra, o resto, que não servia para mais nada. Então toma, Deus, esse é o seu sacrifício. E os sacerdotes, ao invés de barrarem isso, os sacerdotes que tinham uma das funções sacerdotais era avaliar o holocausto, era avaliar esse animal que seria sacrificado, era ver se ele era cego, manco, se ele tinha algum defeito. E o sacerdote não está nem aí, passa, não tem problema, né? Como se fosse absolutamente normal o sacrifício de um animal defeituoso. Não, calma lá, Deus vai nos entender, né? E Deus diz: pega essas cabras, esses novilhos, essas ofertas mancas, que oferece lá para o seu governador, oferece lá para o seu líder para ver se ele vai aceitar. Desse presente desprezível para um de vocês, para o que vocês consideram importante, para ver o que vai acontecer. Se nenhum mortal, se nenhuma criatura finita, que teve o dia de nascer e tem o dia de morrer, vai aceitar isso, eu vou aceitar o Deus eterno, o Senhor dos exércitos. Os irmãos estão entendendo que a adoração não é brincadeira, nunca foi uma brincadeira. Estar diante de Deus não é brincar. É sério o que nós fazemos aqui? Ou faz da maneira que Deus exige, ou é melhor não fazer. Ou nós oferecemos um culto sério, ou é melhor nós deixarmos embora. Distorcer o culto é um grave pecado. Sempre foi. Na antiga e na nova aliança. E é um pecado hoje, e é um pecado agora. Olha o verso 9, o desafio que Deus faz com o povo. Agora, pois, suplicai o favor de Deus, que nos conceda a sua graça. Mas com tais ofertas nas vossas mãos, aceitará Ele a vossa pessoa? Assim diz o Senhor dos Exércitos. Deus está dizendo assim: pede aí alguma coisa então. É isso que vocês estão trazendo para mim? Então pede. Ora para ver se eu vou responder vocês. Ora para ver se eu vou ouvir vocês. Faça esse teste, com essas ofertas de desprezo, com todo esse descaso. Você está achando que eu vou te ouvir? Faça o teste, ora. E talvez o silêncio de Deus, meus irmãos, esteja bem relacionado com o culto que nós estamos prestando a Ele, né? Porque é no culto solene que nós louvamos esse Deus. É no culto solene que nós demonstramos o nosso amor para com esse Deus, a nossa lealdade, a nossa devoção a Ele. Como assim? Como assim nós agimos com descaso no culto, nós tratamos com desdenho as coisas de Deus e depois achamos que Ele simplesmente vai nos responder, vai nos ouvir, né? Vai realizar todos os nossos desejos, vai suprir as nossas necessidades?
Hipocrisia, isso é ser hipócrita. Isso é tentar vestir uma roupa, isso é como Adão tentar esconder atrás de um arbusto do Deus que criou tudo. E para esses que agem assim, Deus tem uma resposta muito dura no verso 10. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Eu não tenho prazer em vós, diz o Senhor dos Exércitos, nem aceitarei da vossa mão a oferta. Que duras palavras. Tomara houvesse entre vós quem feche as portas, para que não acendesseis debalde o fogo do meu altar. Em outras palavras, é melhor que o culto pare. É melhor não haver adoração. É melhor não haver sacrifício. É melhor não haver oferta do que vocês trazerem isso para mim. Do que vocês virem diante de mim com esse coração hipócrita. Vocês me desobedecem e fingem que me honram. Por isso, eu não tenho mais prazer em vós. Que tristeza. No verso 11, nós temos aqui uma promessa bendita, da parte de Deus. Triste nesse conceito, nesse contexto histórico, mas uma promessa bendita quando nós olhamos à luz do plano redentor, Olha o verso 11. Mas desde o nascimento do sol até o poente, é grande entre as nações o meu nome, e em todo lugar lhe é queimado incenso e trazidas ofertas puras, porque o meu nome é grande entre as nações, diz o Senhor dos Exércitos. E aqui nós precisamos pisar um pouco no freio. Nós precisamos gastar um tempo para entender o que Deus quer dizer aqui nesse verso. Porque num primeiro momento, quando nós lemos, parece contraditório, Porque não é verdade que nesse contexto, nesse tempo histórico aqui, outras nações estão reconhecendo o nome do Senhor. Não é verdade aqui no tempo de Malaquias que outros povos estão queimando incenso e ofertas puras diante de Deus. Não. Aqui nesse contexto, a revelação ainda está contida ao povo hebreu. A revelação ainda está contida aqui aos israelitas, Os restantes dos povos ainda estão em trevas. Ainda estão com os olhos vendados. Eles ainda não haviam recebido essa revelação do Deus Trino. Portanto, era impossível aqui várias outras nações estarem adorando a Deus de maneira pura. Não, isso não está acontecendo, E a resposta para essa aparente dificuldade está tanto na forma verbal, nesses verbos aí na tradução hebraica, quanto também no sentido profético da palavra. Porque esses verbos aqui na língua original, eles podem ser compreendidos não só como uma ação no presente, mas também com sentido de futuro, com força futura, o que também é bem comum e bem característico nessa linguagem profética, Sendo assim, Deus não está simplesmente descrevendo uma realidade que está acontecendo no momento da fala. Não, Deus está anunciando o que haveria de acontecer. É como se Deus estivesse dizendo aqui, olha, vocês são meu povo, eu tenho uma lei com vocês, mas vocês estão quebrando a lei, vocês estão distorcendo o culto, vocês estão me desprezando, vocês estão entregando ofertas podres, com cheiro mau. Vocês estão queimando incensos com hipocrisia no meu altar, mas vai chegar um tempo que outros povos me adorarão em espírito e em verdade. Vai chegar um tempo em que meu nome será grande e temível em toda a terra, em todas as nações, povos de todas as tribos, povos de todas as nações. Isso aqui é uma profecia sobre a expansão do reino. É uma profecia do evangelho que alcança os gentios. E essa profecia ela começa a se cumprir lá em Atos dos Apóstolos. Quando nós vemos o Evangelho de Cristo, essa revelação especial de Deus, ultrapassando essas fronteiras geográficas de Israel, alcançando outros povos, outras nações, aquilo que outrora estava concentrado ao povo hebreu, agora está descentralizado. Na verdade, nós vemos isso lá em Atos 1:8, com a palavra do próprio Cristo, um Evangelho que vai ser anunciado em Jerusalém, na Judéia, em Samaria e nos confins da terra. E é dessa forma que o nome de Deus hoje é glorificado em todas as nações. É adorado. É feito ofertas puras. O nome do Senhor é reconhecido e temido diante de todos os povos, cumprindo a promessa feita pelo Senhor aqui em Malaquias, no verso 11.
Mas para o povo judeu, ouvir isso nesse contexto é de partir o coração. E as acusações continuam, né? Verso 12 e 13. O verso 11 termina: um dia eu receberei o culto que mereço, mas vós o profanais. Um dia há de acontecer, mas agora vocês estão profanando. Quando dizeis, a mesa do Senhor é imunda, e o que nela se oferece, isto é, a sua comida, é desprezível. E dizeis ainda, que canseira, e me desprezais, diz o Senhor dos Exércitos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo. Assim fazeis a oferta. Aceitaria eu isso da vossa mão? Diz o Senhor. Veja que acusação terrível, meus irmãos. Os sacerdotes olhavam para os pães da propiciação. Os sacerdotes aqui olhavam para os sacrifícios com desprezo. No verso 3, eles agiam com impaciência. Olha o verso 13. Com impaciência, que canseira, com enfado, como se eles estivessem sendo obrigados a fazer. Nossa, tem que trocar esse pão de novo. Ah, não é possível que eu vou ter que olhar aquelas ofertas e fazer o rito todo. É demorado, que canseira. E a pergunta e o que me traz à mente quando eu leio isso é, talvez como isso se repete nos dias de hoje. Que culto demorado, que canseira. O domingo é o dia do meu descanso, eu tenho que levantar cedo para ir para a igreja, que canseira. Eu tenho que fazer almoço e o pastor não para de falar, que canseira. Eu tenho que vir limpar a igreja, que canseira, é a minha vez na escala. O pastor briga para chegar no horário do culto, que canseira, que pastor chato. E talvez a realidade que nós estamos vendo aqui não esteja tão distante de nós quando nós pensamos. Vós ofereceis o dilacerado, e o coxo, e o enfermo, assim fazeis a oferta. A ideia aqui do texto é transmitir, é fazer de qualquer jeito, não está nem aí. É fazer tocado. Ah, tá bom, se Deus quiser é assim, é o que dá para fazer. Para que eu vou apoiar a igreja? Eu já faço demais indo nos cultos lá. Deixa eu te falar, quando você age assim, você está afrontando o Senhor dos Exércitos. Olha o verso 14. Pois maldito seja o enganador, que tendo um animal sadio no seu rebanho, promete e oferece ao Senhor um defeituoso. Porque eu sou grande rei, diz o Senhor dos Exércitos, o meu nome é terrível entre as nações. Deus está aqui amaldiçoando o enganador. Deus está aqui amaldiçoando o hipócrita, que tenta oferecer um culto da boca para fora. Que o seu coração está completamente cheio de desprezo pelo que é feito aqui. Deus está dizendo, eu amaldiçoo vocês, porque eu sou o rei. Eu sou o Criador, eu sou o Senhor dos Senhores, é eu que sustento o cosmos, eu sou o Senhor das calamidades, eu sou o Senhor que dou a vida e tiro a vida, eu sou aquele que amedronta as nações, eu sou aquele que soprou o fôlego de vida em suas narinas, e ainda assim, vocês estão tentando me enganar, por isso eu amaldiçoo vocês. Quão perigoso, meus irmãos. Quão perigoso é oferecer um culto de qualquer maneira a um Deus santo. Vamos para algumas aplicações para nós essa manhã. Esse culto aqui da antiga aliança, não pense que foi abolido. Não, é o mesmo culto hoje. Esse culto que Malaquias está se referindo, que foi ultrajado, deturpado, hipócrita, é o mesmo de hoje, é o mesmo exigido por Deus hoje. Esse Deus é imutável, portanto os princípios são os mesmos, as exigências são as mesmas, nada mudou. A diferença está nas leis cerimoniais. As leis cerimoniais, tudo bem,
O sacrifício, o templo, os pães, a mesa, o candelabro, tudo bem. Essas leis já encontraram seu cumprimento pleno na obra do próprio Cristo. Jesus Cristo é a luz do mundo. Jesus Cristo é o pão da vida. Jesus Cristo tabernaculou entre nós. Então nós não adornamos e nós não seguimos esses ritos cerimoniais. Mas o princípio de sinceridade, de reverência, de organização, continua os mesmos. Deus não mudou. Não existe um Deus no Antigo Testamento e um Deus no Novo Testamento. O que nos mostra que esse texto é atual para nós. O que nos mostra que esse texto é urgente, que esse problema é atual. E esse encontro com Deus, que nós chamamos de culto, né? Que o culto nada mais é do que um encontro com esse Senhor dos Exércitos, que nós fazemos todos os domingos. Então no domingo, quando seu celular desperta, quando você acorda, quando você escova seus dentes, penteia seu cabelo, escolhe sua roupa, passa seu perfume, você está vindo se encontrar com o Senhor dos Exércitos. Você não está vindo para uma mera cerimônia. Você não está indo para ir num tribunal de um juizinho qualquer. Você não está indo encontrar com um médico, alguma pessoa importante, não. Você está indo encontrar com o Criador dos céus e da terra. Sabe o que é triste? É que você sai da sua casa para encontrar com o Senhor, aquele que te criou, e você não se importa com o horário. E você chega atrasado. Para você está tudo bem. Mesmo sabendo disso, você é incapaz de acordar cedo, porque você trabalhou a semana toda, não é verdade? E ele tem que te entender. Você é capaz de chegar depois que o encontro já começou e normalizar isso. Mas se for para uma consulta médica, não atrasa, porque o médico não vai me esperar, né? Se for para apresentar diante de um juiz, não, no horário. Se for para fazer uma viagem, se bobear, nem dorme de noite de ansiedade. Mas para o culto, que canseira. Chegar cedo? Eu trabalhei a semana inteira, pastor. Você não entende minha rotina, pastor? Você não entende, eu tenho muitos filhos, eu tenho que levantar muito cedo, eu trabalho, eu fico cansado. Deus que espere. É claro que vai haver imprevistos, né? Vai ter dias que invariavelmente vai acontecer atraso, isso é normal, isso acontece, não é verdade? Mas se isso é um costume, se isso é um hábito, isso está evidenciando um problema no seu coração. Pastor, chegar atrasado é pecado? Não, chegar atrasado não é pecado, mas a irreverência, a irresponsabilidade sua de ter amor e zelo pelo culto e por esse Deus, isso sim é um pecado. Aí chega atrasado, arrasta uma cadeira, cumprimenta os outros, como se nada tivesse acontecendo, né? Como se estivesse chegando uma festa, ou algo do tipo. Ao invés de chegar calado, reverente, procurar um lugar, sentar e ficar quieto, porque está acontecendo o encontro mais importante dessa terra. Não, para quê? A sua postura no culto público mostra o que você pensa sobre Deus. Não ignore isso. A sua postura no culto público mostra quem Deus é para você. Os irmãos não imaginam a tristeza de um pastor subir num púlpito e ver irmãos conversando de forma paralela, risadinho, como se nada tivesse acontecendo. Como se não tivesse dando a mínima. Pessoas que não entendem a seriedade do que é adoração. Como se esse Deus de Malaquias não fosse o mesmo Deus hoje. Os irmãos não imaginam a tristeza de um pastor de subir no púlpito e ver irmãos mexendo no celular. E aqui eu não estou falando de ler a Bíblia, não. Porque eu mesmo uso o tablet, uso o celular para ler a Bíblia. Eu estou falando de ficar respondendo mensagem, Instagram, vendo videozinho, joguinho. Na verdade, no culto. Pais que trazem brinquedos para os filhos distraírem no culto. Olha só. Desculpa, meu irmão, desculpa, minha irmã, mas se você traz brinquedo para distrair o seu filho, desculpa te falar uma coisa, você está sendo responsável de mostrar para o seu filho que o culto não é importante.
Cultuar não é momento de brincar. Cultuar não é momento de dormir. Culto não é momento de conversar, de mexer no celular. Culto é um momento especial, sagrado, no qual nós estamos encontrando com o Criador dos céus e da terra. Os pais tinham que ter a postura de fazer com que seus filhos prestem atenção. Mostrar para os seus filhos que eles vieram fazer aqui a coisa mais importante da vida deles, que é adorar o Senhor. Portanto, pais, não dê brinquedo aos seus filhos. Não seja essa pedra de tropeço na vida dos seus filhos. Pai, não fica trazendo lanchinho para o seu filho comer durante o culto, para tentar distraí-lo, apaziguá-lo. Não. Na escola, ele só come no recreio. Ele não pode comer dentro da sala. É claro que há mães que amamentam, não é verdade? Isso é totalmente compreensível. Mas os infantes precisam olhar para a postura dos adultos e perceber, algo muito importante está acontecendo aqui. Algo muito reverente está acontecendo aqui. Este Deus é realmente grande, porque a postura de todos é uma postura totalmente diferente de tudo que eu já vi. E as criancinhas maiores, os que já têm mais idade, os jovens, né? Os adolescentes que já estão entrando na adolescência, prestem atenção no pastor, olhe para mim. Vocês não são inocentes. Vocês não são um dodóizinho, coitadinho. Não. Vocês não vieram aqui para passar o tempo. Vocês não vieram aqui para se divertir. Vocês vieram aqui para aprender quem é esse Deus e adorar esse Deus. Então não é hora de comer, não é hora de brincar, não é hora de conversar. Não! Aqui dentro, na hora do culto, não! Na verdade, os pais têm que chegar em casa e interrogar seus filhos. O que você aprendeu do sermão hoje? Que música que cantou? Que salmo que cantou? Qual foi o texto? Faça seu filho trazer a Bíblia. Faça seu filho abrir os textos, cantar os hinos. Exija do seu filho respeito, reverência, temor. Agora, tudo se complica se ele olha para você e vê você conversando, distraído. Levanta toda hora, anda, vai no banheiro, bebe água, vem cá, vai lá. Criança, como que você quer que ele entenda isso? Impossível. O telefone não pode vibrar que corre para conferir o que é. Como que nós vamos exigir uma postura reverente das nossas crianças? Não tem como. Só que depois, quando os anos se passarem, vão passar, e seu filho ou sua filha não estiver mais nos caminhos do Senhor, não adianta você chorar. Porque você deu ele brinquedo. Você não exigiu dele reverência. Você não apresentou quem Deus é. E eu me incluo nisso, porque eu também sou pai. Não adianta nós, pais, queremos transferir para a igreja o que é uma obrigação nossa. De educar, de corrigir, de chamar a atenção, de orar com os filhos. Essa é uma responsabilidade nossa, de conter nossos filhos. É claro que a igreja entende que crianças vão chorar, é claro. E está tudo bem, a igreja deve, é uma obrigação da igreja suportar isso com amor. Não é excluir as nossas crianças do culto de maneira alguma. Então não tem problema nenhum a mãe repreender o filho. Não tem problema nenhum a mãe conter o filho. Não tem problema nenhum a mãe pegar e sair rapidinho e depois voltar. Não tem problema nenhum. Mas o que não pode é você ficar distraindo seu filho, brincando com seu filho. O que às vezes pode estar acontecendo é que em casa não há culto doméstico. Em casa, os pais não se reúnem com os filhos para ensinar o que é essa reverência, para ensinar quem Deus é, para cantar os hinos, para ler as Escrituras. O culto solene é local de uma adoração verdadeira, uma adoração em espírito e em verdade. E esse Deus não aceita ser adorado de qualquer maneira. O mais ou menos não serve.
uma igreja irreverente ouvirá do Senhor: eu não tenho prazer em vós, nem aceitarei as vossas ofertas. E para os murmuradores, que canseira, né? Exatamente como Deus acusou aqui no verso 13. Ao invés de reclamar de você estar servindo a Deus, você deveria estar feliz. Feliz. Sabe por quê? Porque esse Deus, ele é tão misericordioso que ele te resgatou do lamaçal de pecado. Ele colocou seus pés numa rocha firme. Ele colocou um novo cântico na sua boca. E ele permite ainda que você o sirva com os dons que ele te deu. E a gente consegue dizer que canseira. Não faça por obrigação. Não sirva na casa do Senhor com obrigação. Faça com sinceridade, com amor, com um coração grato. Seja vir cá pregar, seja limpar uma igreja, seja organizar um café, seja montar uma escala. Faça com amor. Seja participar de uma reunião de oração. Faça com disponibilidade. Porque senão de nada vale, é melhor você não fazer. E lembre-se que esse Deus, esse Senhor dos Exércitos, Ele sonda mente e coração. Não tem como você fugir dele. Não adianta uma aparência boa, um sorrisinho falso. Não adianta. Ele vê o seu coração. Ele sabe o que te motiva. Ele sabe quando você está desanimado. Ele sabe se você está fazendo de qualquer jeito. Ele sabe se para você tudo isso aqui é um saco, é um fardo. Já caminhando para o final, meus irmãos, o culto a Deus só é aceitável se ele for oferecido por intermédio do mediador, que é o próprio Cristo. Nós só cantamos e somos ouvidos. Nós só oramos e somos atendidos. Nós só ouvimos um sermão e somos edificados porque há um Cristo que intercede pela sua igreja, que intercede pelo seu povo. Porque há um Cristo, Deus encarnado, que derramou e verteu o seu próprio sangue e te une novamente ao Pai. Ele é o elo inquebrável, que nada pode romper ou ultrajar. Esse Cristo, Ele é o sumo sacerdote, Ele é o garantidor do seu povo, Ele é a perfeita expiação para que nós sejamos aceitos diante de Deus. E por causa da perfeita justiça desse Cristo, que é imputado a nós, Deus aceita o nosso culto. Se alguém aqui reconhece que tem sido uma pessoa irreverente no culto, que tem levado o cristianismo no automático, arrependa-se. Há momento. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Há perdão para nós. Meus irmãos, às vezes pode parecer que quando eu falo, é como se eu estivesse fora do problema, ou como se eu estivesse num pedestal apenas falando para vocês. Como se essa advertência não me alcançasse, ou como se eu estivesse completamente imune a esses problemas. Mas a verdade é que os irmãos não imaginam o quanto isso é tentador para nós pastores. O quanto nós lutamos com isso, contra essa apatia, contra esse cansaço espiritual, contra o perigo de começarmos a achar ou lidar com as coisas de Deus de forma rotineira. Pregar todos os domingos, ensinar, preparar estudo, preparar sermão, aconselhar irmãos, é como se tudo isso lidasse com uma linha tênue entre servir com zelo e reverência ou tratar isso como um mero trabalho. Isso é uma tentação o tempo todo. Eu estou totalmente incluso em tudo isso aqui. A chance de eu começar a lidar como ser pastor, como se fosse um emprego, é muito grande. Eu tenho que estar vigilante o tempo todo. E não apenas, deu domingo, eu tenho que ir lá trabalhar. Tenho que ir lá bater meu ponto.
Então é perigoso para todo mundo. Eu não estou falando de um pedestal me excluindo de tudo isso aqui. Eu estou totalmente vulnerável a todos esses problemas. É tratar, às vezes, o culto como aquela sexta-feira, já o final de expediente, que você só quer que o tempo acabe, para você ir para sua casa, né? É nós tratarmos dessa maneira as coisas santas. Por isso, eu preciso, assim como os irmãos, lutar constantemente contra esse perigo, para que o meu coração não se acostume com o que é santo, para que o ministério não se torne uma rotina, mas continue sendo um serviço de todo o coração ao Deus, o Senhor dos Exércitos, com temor, alegria e reverência. Se nós formos displicentes, meus irmãos, certamente nós cairemos em todos esses pecados, assim como no tempo de Joel, assim como no tempo de Malaquias, e assim como é hoje. E eu falo tudo isso, não fica chateado comigo. Não precisa de descer o bico para mim e achar que eu estou tentando ser um moralista, virar a cara. Nossa, o pastor, ele não tem o direito de... Meus irmãos, nós devemos olhar para as Escrituras e receber as repreensões de Deus com amor, avaliar a nossa vida, avaliar o nosso coração, refletir quem Deus é para nós, porque quem Deus é para você reflete na sua postura. É impressionante quando às vezes nós chegamos diante de uma pessoa importante, ou que nós julgamos importante. Tem gente que muda até a forma de falar. Pensa nas palavras que vai falar. Por que é diferente diante do Rei da Glória, o Senhor dos céus? Por que no culto pode tudo? Vocês não têm que preocupar comigo, não é se eu estou vendo, se eu vou brigar. Não, é entender o real sentido do que nós fazemos aqui, do mais novo ao mais velho. E eu falo isso com temor ao Senhor e o amor aos irmãos. Sabe por quê? Porque o caminho mais fácil é a omissão. O caminho mais fácil é empurrar com a barriga debaixo do tapete e fingir que nada está acontecendo. E a gente ir levando os problemas. Esse é o caminho mais confortável. Mas é o pior caminho. É o caminho que nos leva para a perdição e para a ira. Portanto, examine a sua vida. Pense nas suas atitudes. Reflita nos seus comportamentos. E responda no seu íntimo quem Deus é para você. Senhor, nós te louvamos pelo seu infinito amor e pela sua graça, pela sua correção. Às vezes nós somos irreverentes diante do Senhor e achamos que tudo pode ser feito com descaso. E achamos que o Senhor merece qualquer coisa. E tratamos a Bíblia como se talvez ela fosse um problema. Na verdade, ela é a revelação do Senhor para nós. Nós te pedimos perdão e sabemos que nós somos ouvidos por meio de Cristo. E eu te peço que o Senhor nos ajude a reconsiderar nossas ações, os nossos pensamentos, as nossas posturas de filhos, pais, maridos, esposas. Entender que nós fazemos parte de uma igreja local que tem por cabeça o próprio Cristo, que tem como alicerce e regra de vida a sua palavra revelada para nós. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nós te pedimos que o Senhor nunca aparte de nos corrigir, que o Senhor sempre nos corrija, que o Senhor sempre nos traga ao arrependimento. Por favor, Senhor, nunca nos entregue ao nosso próprio coração. Louvado seja Deus. Meus irmãos, depois de
disso que nós vimos nessa manhã, né? Uma verdade precisa ficar muito clara para nós. Nenhum culto seria aceitável a Deus se ele dependesse apenas de nós. Deus exige perfeição absoluta na adoração e nós somos imperfeitos, então há um problema. Nenhum de nós pode permanecer de pé diante desse Senhor dos Exércitos. Nenhum de nós podemos olhar esse Senhor dos Exércitos nos olhos. Mas a boa notícia é que existe sim um culto perfeito. A boa notícia é que existe um sacrifício perfeito, uma obediência perfeita. E esse culto e esse sacrifício foi oferecido pelo próprio Cristo. Então aquilo que Israel, aquilo que os homens falham em oferecer, Cristo oferece de forma perfeita, plena, satisfatória, eficaz, eterna, vicária. E é por causa desse sacrifício que hoje nós podemos nos aproximar desse Senhor dos Exércitos e o chamá-lo de Pai, Pai nosso, de forma íntima e pessoal. E é justamente isso que nós lembramos agora ao participar da ceia do Senhor, de forma reverente, comprometida e com fé na mediação do Filho. Esteja atento enquanto os irmãos vão estar distribuindo os elementos. O apóstolo Paulo, ele escreve na primeira epístola aos Coríntios, né, a partir do verso 23 do capítulo 11, porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isso em memória de mim. Senhor, nós te agradecemos. Nós apresentamos diante do Senhor esse elemento que não há nenhum fim místico e sobrenatural nele mesmo. Eles foram apenas retirados do seu uso comum. Senhor, mas
através desse momento solene, desse sacramento, desse momento sublime, nós estamos pregando de forma visível esse Evangelho. Nós estamos, ó Pai, nos apropriando das bênçãos conquistadas por esse Cristo que teve o seu corpo partido. Nós fazemos isso seguindo exatamente a forma que o próprio Cristo nos ordenou, juntos, unidos como corpo, desejosos para que o grande dia do Senhor chegue. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Que esse momento venha encher o nosso coração de fé, de alegria e de esperança. Nós te louvamos, ó Pai, em nome de Jesus. Dê graças a Deus e vamos participar. Graças a Deus. Por semelhante modo, depois de haver ceado, tomou também um cálice, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que beberdes este pão, que comerdes este pão e beberdes esse cálice, anunciais a morte do Senhor, até que Ele venha. Senhor, nós te louvamos também por esse sangue que foi derramado, esse sangue puro, perfeito, esse sangue que é capaz de limpar as manchas mais profundas do pior pecador. Esse sangue que nos alcançou, que nos redimiu. Esse sangue que nos une, essa nova aliança que foi feita por intermédio do corpo e do sangue. Nós te louvamos e temos o coração cheio de gozo em saber que agora nós somos co-herdeiros de todas essas bênçãos celestiais. Nós bendizemos o teu santo nome. Vamos dar graças a Deus e vamos participar. Graças a Deus. Ô Túlio, faz uma oração para nós, agradecendo. Amém. Irmãos, vamos pegar o boletim, vamos ler a nossa profissão de fé. Os primeiros períodos aí, né, do credo apostólico. Vamos lá juntos? Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria. Olha que
Que frase maravilhosa, não é? Em Isaías 7,14 vemos: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará o seu nome Emanuel. Mateus 1,23, eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo Emanuel, que traduzido é Deus conosco. É tão importante isso, né? Nós falamos um pouco disso na última semana, esse nascimento miraculoso do próprio Cristo, testificando a sua perfeição, impecabilidade, esse nascimento único que distingue Cristo de todos os outros, que faz e mostra essa natureza perfeita e plena do próprio Cristo, que corta esse elo que poderia levar a pensar que Cristo estaria representado no Éden, de forma alguma. Esse nascimento virginal, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, responde esse enigma e testifica e clama essa divindade e essa perfeição do próprio Cristo. Louvado seja Deus, né? Nós não vamos cantar o nosso último cântico por causa do horário, vamos fazer uma oração e eu vou dar um último aviso. Senhor, nós te agradecemos por este momento solene, por este momento maravilhoso de edificação, de exortação, de aprendizado, de fé sendo fortalecido. Deus, que o Senhor continue trabalhando em nós, na nossa mente, no nosso coração, ao longo desse dia, ao longo dessa semana. Deus, que esse texto, essa palavra possa queimar dentro de nós, que nós venhamos, ó Pai, refletir e pensar sobre isso, meditar em tudo que ouvimos, para a glória e louvor do Teu santo e majestoso nome. Amém. Não precisa nem dos irmãos se assentarem, é só um pedido. As irmãs que amamentam, elas pediram, pastor, às vezes a gente está amamentando e entra um irmão. Eu queria que os homens não entrassem naquela sala no momento da EBD e do culto, tá? Porque sempre corre o risco de ter irmãs amamentando e para não ser desconfortável, tá bom? Então, se algum irmão precisa pegar alguma coisa, pede uma irmã, aí uma irmã vai lá e fica tudo tranquilo, tá bom? Vamos agir com prudência e com esse zelo e amor essas irmãs que estão amamentando. Deus abençoe os irmãos, tá? Um excelente dia, uma excelente semana.